Então está na hora da gente voltar também para a natureza e perceber que a natureza é a cura. A natureza traz esse equilíbrio. E quando nós falamos de benzimento, nós falamos de fé em algo que você pode escolher, porque no benzimento de raiz que eu sigo, que depois a gente pode falar dessa interação entre vários povos, né, várias culturas, e isso é benzimento de raiz, a gente entende que benzimento está em todos os lugares. Benzimento é você querer o bem sem ver a quem. Benzimento não tem religião, o de raiz. É uma mistura, né, de várias linhas. Então você não vê nunca uma benzedeira perguntando tua religião para saber se vai te atender ou não. Nunca você vê uma benzedeira dizendo: olha, cara, você é branco, eu só atendo o preto, ou o vermelho ou o amarelo. É. Você não vê isso, você Normalmente não casa vê. de benzedeira é casa que fica com a porta Mas aberta. é para quem tiver que entrar, né? E no benzimento a gente benze tudo, que é diferente de um período, né, aonde a benzedeira era uma benzedeira de uma linha. Mas isso tem porquê também, porque começou na zona rural e para ela chegar na outra casa, ela levava 10 quilômetros, tinham distâncias de uma casa para outra, então ela aprendia com quem? Com a avó, com a bisavó, que ensinava erisipela, por exemplo, né. Então ela continuava na erisipela. E hoje eu digo para alunos meus, e já são vários, né, vários, que, benzimento, envolve uma porção de coisas, e envolve muito conhecimento também, que as pessoas não imaginam isso, acha que simplesmente vai lá, reza e tal, e pô, o tercinho, que às vezes nem é terço, eu nem uso terço, para ter uma ideia. Então cada benzedeira ou benzedor escolhe a sua ferramenta também, aquela que mais atrai, que mais, se torna uma extensão do teu corpo, né, o instrumento é uma extensão do teu corpo. De fato é uma extensão do teu corpo, quando você interage com ele, você sente assim, o teu corpo esticando, né, criando uma força nas pontas. Isso não quer dizer que a ponta do teu dedo não seja o maior instrumento do mundo, porque o corpo é o maior templo que nós temos, A né. mão, a voz, né? O olhar, o O olhar, olhar, o exatamente. olhar não tem como mentir. Hum. Você mente pela voz, você mente pelo corpo, mas se você que está aqui assistindo a gente, olhar para a pessoa dentro dos olhos dela, você vai saber tudo que ela está, se é verdade, se não é verdade, e assim vai. O olhar. E você falou sobre as benzedeiras e os homens, né? É muito curioso, porque na minha experiência de vida, né? Sempre tive envolvimento com espiritualidade, mediunidade. E quando eu era bem jovenzinho, eu tava, acho que, com a mediunidade aflorando, né? Então ficava muito pesado, às vezes muito precisando aí de um auxílio. E eu ia, assim, em benzedeiras, tal, algumas não sintonizava, mas uma vez eu fui num homem, ele morava em frente à minha casa, e ele fez uma reza lá, e ele falava assim que ele não era espírita, que ele era católico mesmo, mas ele fazia uma reza, ele falava que ele via tudo, ele era médium, sabe? Uhum. A reza dele, até hoje, eu nunca vi nada igual. Ele é um cara super simplão, assim, dia a dia, não frequentava lugares, assim, não recebia em casa ninguém, não tinha espaço, mas era um homem, e aí você falou, lembrei disso. Parecia que aquela angústia que você tinha, aquele aperto, até aquela questão espiritual, às vezes, foi tirado com a mão. Falei: "Nossa, o que que você fez?" Eu lembro que eu era bem novinho, assim, eu falei: "O que que você fez?" Ele: "Não fui eu que fiz." Uhum. Ele falou: "Não agradeça a mim", ele falava assim. E até hoje eu lembro desse homem aí, não sei nem se ele tá ainda encarnado. Era um senhor. E ele falava: "Mas não fale pra ninguém aí, viu, não divulga essas coisas não", ele falava. Ele era bem reservado, sabe. E aí você falou, eu lembrei disso, sobre esse poder que algumas pessoas têm naturalmente, né. Todos nós temos naturalmente, né. É que vira tudo uma escola, tudo você tem que ter a assinatura, o não sei o quê, e o carimbo. É. Então e tem, porque, no fundo, você tem que ter um mestre. Você sempre tem um mestre. Então, se eu sou mestre de muitos, outros vários são meus mestres.
E o mais importante é você entender que você está sempre ensinando e aprendendo, e esse é o grande lance, é delicioso, né. E no benzimento a gente vai buscar várias técnicas, porque ele já tem várias técnicas, porque nós temos o quê? O escutar, o enxergar, o sentir, vem a tudo aquilo no pensamento, você fala: como é que veio tudo isso no pensamento? Como é que da onde surgiu?". E tem coisas que não adianta você fuçar demais, porque não tem explicação. É tão natural, que é o nosso corpo em conexão com o todo, ou com o uno, né. Então, é o todo que é uno. Então, esse quebrar esses paradigmas que tudo é suprassumo, eu acho que eu prefiro trazer para aquela noção de que todos nós temos um poder magnífico dentro de nós. Precisa colocar esse poder, por exemplo, como você falou, a mão, né, o dedo, colocar em pauta isso, né, as pessoas precisam buscar. Então o pessoal mandando aqui umas mensagens aqui, a Karina Rodrigues falou que ama o teu trabalho, que Opa, seus cursos são maravilhosos, a Maria de Lourdes, boa noite. Diego Roque, falamos do Diego Roque hoje, é, né. Diego Roque, eu estou convidando a Cris para participar do seu do seu podcast. programa. O que que você acha dessa ideia? Eu adoro. Eu estou convidando ela, a gente conversou, eu estou convidando ela para E eu já participar aqui. aceitei, olha que coisa. Olha aqui, como a amizade é forte assim, né, a gente vai convidando as pessoas. Chester o Golden, que eu sei que é a minha tia Jocely aí, um grande abraço. Michele Rodrigues, um abraço mega especial para você, Michele Rodrigues Molina, né, muito mais especial nesse abraço. E o Diego tem uma pergunta aqui, ó, ele perguntou o seguinte, o Diego que eu Sim, convidei para e você que eu participar, aceitei. e ela Aham. já aceitou, viu, Diego? A pergunta é a seguinte do Diego, além da cura, o benzimento pode abrir a clarividência ou mediunidade de quem recebe? Muito, mas muito. A gente abre porque a gente alinha, né. Então por que que a gente começa a ter mais clarividência ou mediunidade? Porque você fica mais alinhado, se você está alinhado, equilibrado, você traz todo esse poder que você já tem, né. Eu penso que quanto mais a gente tem esse alinhamento, mais a gente está aberto aí com os chakras, funcionando, né, em plena atividade, para poder voltar a ser o que a gente é de raiz, porque no fundo a gente perdeu muita coisa, ou colocaram na nossa cabeça muitas coisas, né, que não é normal, isso não é normal. O que que é normal então? Não é normal você perceber tudo, viver a espiritualidade 24 horas? Aí as pessoas podem estar escutando agora, mas então essa mulher é fanática, mas fanática do quê? É pelo contrário, né, é super pelo contrário, porque se torna tão natural, que não tem fanatismo nenhum. Ninguém chegou aqui para falar especificamente sobre essa prática, então hoje aqui o momento é teu para a gente explanar sobre isso. Como é que começou isso na tua vida, esse dom, essa prática especialíssima, né, que vem ajudando muitas pessoas? Bom, a benzedura já vem basta sendo mulher, né. Então veio como mulher, você já vem com uma força feminina, e eu sempre digo que toda mãe é benzedeira de seus filhos, toda avó é benzedeira de seus netos, então essa é uma pegada muito feminina. E quando eu falo feminino, estou dizendo que os homens não têm, porque tem muito homem com essa pegada feminina também, né, muito maternal, muito amoroso, os pais que alimentam seus filhos, né, também vêm com esse dom, e é muito interessante que eu tenho visto muitos homens de todas as idades buscando esse conhecimento. Isso está me deixando muito feliz, porque cada vez que um homem busca isso, é porque ele está se tornando uma pessoa melhor. Ele está se sentindo mais à vontade para amar, para querer o bem, ele não se sente inseguro por causa disso. E a benzedura, o benzimento, é milenar mesmo, porque a gente pode dizer que tinham outros nomes como, as rezadeiras, as curandeiras, as herveiras, as bruxas, né. Então, é bruxaria ou é benzimento, né? É as 2 coisas, porque magia está em tudo que é canto, magia você faz magia quando você faz uma boa canja para alguém que está super doente e essa pessoa melhora. Uhum. Então,
a gente tem que também quebrar esses paradigmas de que magia você precisa fazer cursos e cursos e cursos, que também é legal, mas entender que você traz isso, é do ser humano. A natureza é uma magia, e nós somos natureza, é que a gente se distanciou muito dela. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.